Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é o jogo biológico da hipergamia feminina. Bom, hipergamia, acredito que a maioria esmagadora saiba o significado dessa palavra, mas caso alguém, sempre falo isso, caso alguém caia de paraquedas aqui no canal, a hipergamia é um instinto, né, uma condição instintiva biológica da mulher, né? E o que significa isso? O que significa essa condição instintiva? É a capacidade biológica que a mulher tem de se atrair pelos machos mais destacados, com mais recursos, né? Isso é muito verificável na natureza, sobretudo nos mamíferos. E isso não é uma construção social, igual alguns acreditam ser, né? E também não se trata de julgamento, de falar que mulher é interesseira ou machismo, patriarcado, nada disso, né? Isso aí já remonta aí a 7 milhões de anos aproximadamente que a espécie humana funciona dessa maneira, né? O homem tem um instinto da poligamia, né, no qual ele deseja ter o máximo de parceiras possíveis, né, para passar o gene para frente, e a mulher, justamente pela fragilidade da gravidez, ela biologicamente, mesmo que ela não tenha desejo de ser mãe, né, ou não tenha afinidade aí com a maternidade, querendo ou não, são 7 milhões de anos aí que a natureza programou a mulher para essa condição da hipergamia, né, no qual ela precisa de um macho com que dê proteção, segurança, recursos, né, para que a prole dela nasça saudável num ambiente seguro, né. Mesmo que a mulher, que hoje em dia está cheio de mulheres aí que conseguem até ganhar o próprio dinheiro e tudo mais, né, isso aí não mudou. Então isso não se trata de construção social, né, ou desconstrução social, hoje como dizem hoje em dia aí, né, se trata de uma condição biológica. Bom, eu não tô fazendo esse vídeo aqui para falar para dar aula de biologia, né? Aqui é para a gente estudar fenômenos que intensificam esses instintos, né? Porque se você pega algo que é instintivo, algo mais animalesco, né, da nossa espécie, né? Que não tá ligado à psique ou à espiritualidade, né? Esse lado mais animal mesmo do ser humano. E você consegue, através de mecanismos, estímulos, recompensas e etc., causar um desequilíbrio nisso, né? Você tem uma sociedade que colapsa. Então, por exemplo, vamos pegar outro instinto biológico humano, o da comida, né? Então, a esmagadora maior parte do tempo da nossa estadia aqui na Terra, nós fomos caçadores-coletores, né, certo? A gente tinha que correr atrás do próprio alimento, você não tinha supermercado, você não tinha iFood, né, nada disso, né? Então a escassez sempre foi regra, né? Aí depois do Paleolítico com o Neolítico veio daí a agricultura e tudo mais, você conseguiu fazer produção em massa, né? E a saúde das pessoas começou a piorar também, né? Por conta do excessivo consumo de grãos e sementes. Mas isso aí é assunto para outra hora. O que aconteceu então que você tem uma onda de obesidade, pessoas diabéticas com síndrome metabólica, etc. Você teve um excessivo, uma abundância, né, pelo menos na maioria dos países, né, obviamente você ainda tem mais de 1 bilhão de pessoas na Terra que passam fome, mas sobretudo aqui no Ocidente e alguns países asiáticos que enriqueceram, né, e na Oceania, de uma maneira geral, você teve um excesso de comida, de açúcar, que você estimula um instinto primitivo do ser humano, que é a comida, com comidas altamente viciantes, sobretudo os carboidratos, né, ao qual você causa um desequilíbrio, né, que esses alimentos não fizeram parte da dieta humana por muito tempo, logo você vai ter uma epidemia de gente obesa e diabética, né. Com o instinto da poligamia do homem, né, dando outro exemplo, algo que destruiu os homens em termos cerebrais foi a pornografia, né, principalmente pornografia da internet, né. A pornografia da revistinha lá dos anos 70, 80, 90 até não era tão danosa assim, né. A internet, com a internet de alta velocidade, você consegue ver mais mulheres peladas ali em 20 minutos navegando nas abas do que os teus antepassados viam aí em 5, 10 vidas, né? Então isso aí obviamente causa um desequilíbrio, o cara fica desconectado da realidade. Com as mulheres, né, essa questão da hipergamia
você bagunça isso aí na sociedade, né? Você faz meio que voltar à idade da pedra, onde só os mais fortes, os com mais recursos vão conseguir passar o gene para frente. A partir do momento que você bagunça o lúdico feminino, certo? Com romances, com filmes de 50 tons de cinza, por exemplo, né? Com o excesso de vidas perfeitas de Hollywood e tudo mais, né? Só que ainda assim, né, antes do advento da internet e das redes sociais, que é onde eu quero chegar, sobretudo Instagram, você ainda tinha alguns freios morais na sociedade, tanto para a poligamia do homem, né, quanto para a hipergamia da mulher. Então era ali por volta até os anos 50 nos Estados Unidos, no máximo 6%. Eu vi um estudo uma vez que mostrava, um estudo de um censo demográfico americano, só 6% das mulheres terminavam a vida solteira, né? E hoje nós já temos projeção aí para Estados Unidos, Brasil e no Ocidente, até a década de 30 agora que está por vir, de ter mais de 40% das mulheres solteiras, né? Então por que isso está acontecendo, né? A partir do momento que você estimula o acesso, no caso, o destaque de um pequeno número de homens aí, que no Brasil varia de 1 a 5%, tá? Não é 80-20 igual as pessoas falam, nunca foi, o Brasil é um país pobre, né? Então aqui no Brasil você estimula que somente 1 a 5% dos homens são interessantes, as mulheres elas não vão conseguir se relacionar com os outros, né? E nesse caso, né, quando você tem aí um excesso de dopamina, Instagram, vidas perfeitas, casamentos maravilhosos e tudo mais, você está pegando um instinto de 7 milhões de anos da fêmea, né, e está mostrando para ela, ó, 90-95% dos homens, 99% dos homens, em alguns casos, eles não são, você não merece eles, né? Você tem que desejar o melhor, você precisa de alguém que dê segurança, etc, etc, né? Às vezes não vão falar diretamente dessa maneira, porque isso vai remeter a uma certa submissão, a um certo interesse descarado, né? E a gente sabe que na sociedade do politicamente correto, esse tipo de jogo verbal ele é feito com nuances mais suaves, né? Então, a partir do momento que você você sai dessa esfera no qual os homens mais destacados da sociedade estão só em programa de fofoca, numa novela da Globo, num filme, num livro, né? E vai para algo no qual há exposição diária, por exemplo, com a ferramenta dos stories do Instagram, você tá tipo... Porque, por exemplo, quando saiu o filme Titanic, em 1997, a mulherada viu lá o Leonardo DiCaprio e tal, um dos maiores galãs de todos os tempos aí, e marcou, é um filme que marcou época e tudo mais. Depois você teve Brad Pitt, aqui no Brasil Reinaldo Gianecchini, só que isso não era o suficiente para a mulher, por exemplo, deixar de ver o marido dela como interessante, né? Não era o suficiente para a mulher solteira desejar um cara daquele lá, né? Então, assim, os standards, né, os padrões das mulheres ainda não estavam atingindo a estratosfera igual atingiu hoje, né? Era assim como os homens também viam tiazinha, feiticeira, né, paniquete, na época do Pânico na TV, né? Então, assim, não era era algo assim muito mais pastelão, né? Muito mais assim entretenimento mesmo, né? Não dá pra chamar que isso aí causava uma destruição cerebral e tudo mais. E ninguém tá falando de moral aqui, tá? Eu sempre cito aqui nos meus vídeos que ninguém faz julgamento moral, que a gente analisa a coisa pelo prisma mais biológico, social, antropológico, tá? Então, então você tem uma passagem dessa hipergamia dos artistas, cantores, jogadores, né? Super celebridades aí mundo afora, políticos alguns, né? Para subcelebridades, para ficar vendo o que as pessoas ricas da região fazem, para onde elas viajam, né? Porque até então você não sabia que o homem rico da sociedade, a mulher, não sabia o que ele fazia nas férias, o que ele tomava de café da manhã, né? Em qual academia ele treinava, né? Quem frequentava a casa dele, né? E com isso aí da hipergamia, eu acho que os stories do Instagram, a partir do momento que o Instagram pegou essa ferramenta do Snapchat de colocar story, aí o negócio descambou de vez, né? Porque quando era só foto ainda, né? Ainda não tinha, não estava nesse nível das mulheres realmente saberem da vida dos outros, né? Hoje você tem milhões de mulheres aí no Brasil que sabem tudo da vida ali de 100, 200, no máximo 500 caras ali do Instagram, né? Que são os super alfas destacados, né?
Alguns médicos celebridades, outros super herdeiros, jogadores de futebol, alguns poucos que conseguiram enriquecer pesadamente na internet, né? Quando eu digo enriquecer, eu tô falando de coisa de 500 mil, 1 milhão por mês pra cima, tá? Não é quem ganha 20, 30 mil por mês, não, tá? Então, as mulheres começaram a ter acesso à vida desses homens através dessa exposição das redes sociais, e obviamente esses homens não são burros, eles fazem isso porque justamente eles atraem um harém gigantesco, né? Então, assim, um homem super destacado, ele tá trabalhando na poligamia ao extremo, né? Então, se ele tem um benefício a favor no qual as mulheres estão indo atrás, dificilmente esse cara vai querer monogamia tão cedo, né? E quando querer, não vai ser com nenhuma dessas gurias que fica correndo atrás deles no Instagram. Então você tem um colapso a partir do momento que a sociedade começa a se comportar através de story, através de Reels, né, essas ferramentas novas aí, de montagens e tudo mais, né, porque esses caras têm um arsenal de brinquedos materiais, de edição de vídeo, de viagens, de vida badalada, né, no qual as mulheres sonham ter, né. E por mais que as mulheres, algumas até consigam, várias delas até consigam ganhar o próprio dinheiro, ter uma independência, algumas até enriquecem também, né? Esse instinto de querer sempre o melhor homem não é abandonado por causa disso. Então o feminismo erra muito quando ele acha que esse tipo de análise faz só para falar, a mulher precisa do homem para sustentar ela. Não, né? É um desejo ancestral aí de querer estar perto, né? Então, tipo, a mulher pode ganhar o que for ali, pode ser super bem sucedida, ela ainda vai estar querendo um homem bem destacado. Só que é muita mulher atrás de poucos caras destacados. Então, assim, a conta não fecha, né? Então, e você tem, assim, é engraçado isso, porque você pensa 7 milhões de anos de evolução para chegar a uma ferramenta de um aplicativo que vem lá da Califórnia, para pegar e simplesmente escrachar com a biologia, assim, né? Em questão de 5, 10 anos aí você tem um aplicativo de celular que consegue pegar um instinto primitivo e simplesmente levar ele a níveis que nenhuma outra espécie de mamífero na natureza viu isso até hoje, né? No qual um pequeníssimo número de homens vão ter acesso a uma horda gigantesca de mulheres, né? Então, a hipergamia feminina ela ficou imparável, né? Ela chegou num nível da lua, né? No qual mulheres nota 5 estão querendo caras nota 10, né? Então, assim, isso obviamente vai causar um colapso previdenciário, civilizacional, né, saúde mental. Vocês estão vendo aí as mulheres assim se entupindo de antidepressivo e ansiolítico, né? E é justamente porque elas estão sempre na busca do homem perfeito, né? Não é só por causa disso, você tem toda uma sociedade, isso é um dos motivos principais. Você também tem a questão das jornadas de trabalho exaustivas, né, da inflação, da estagnação econômica e tudo mais, né, da competitividade interna entre elas, né? Então, para finalizar o vídeo aqui, né, se você não entender que, primeiro, a hipergamia não é uma condição de mulheres sem caráter, interesseiras, vadias, né? É uma condição biológica, né? Segundo, você teve uma ferramenta que é um Instagram que bagunçou isso de uma maneira assim, de uma engenharia social, isso aí assim que é nível pavloviano, né? Da questão do estímulo e recompensa que o Pavlov fazia com os cachorros lá. Então tem uma engenharia social gigantesca por trás disso, né? Terceiro, os homens que estão se beneficiando disso, isso não vai mudar nada, né? O único jeito das mulheres baixar, a mulher só vai baixar o nível em 3 situações, né? 2 delas são utópicas e uma acaba acontecendo, né? A primeira utópica é se todo mundo o Instagram fosse deletado da humanidade. Isso não vai acontecer, né? A segunda utópica é se voltasse uma sociedade conservadora de valores aí, judaico-cristã. Outra utopia também, quem é conservador acredita nisso, meus pêsames. E a terceira, né, que é o que acontece na realidade, mas acaba que não resolvendo o problema, porque os homens estão acordando, enfim, né, e elas não, quando conseguem não vão estar satisfeitas, é quando elas passam do muro dos 30, né, o famoso pós-parede, né, que o Atitude Alfa sempre fala, o Miguel. Então, quando as mulheres passam dos 30, elas veem que o valor de mercado sexual delas despencou, né? Algumas com genética muito boa nos 35, mas a regra é os 30. Aí elas começam a querer aceitar caras mais medianos, caras do nível delas, ou até caras que estão ali nos 10, 15% do topo, mas como elas querem 1 ou 2% do topo, elas acabam aceitando ali os caras de classe média alta, vamos dizer assim.
Só que o que não estão falando para elas, né, é que os homens estão acordando de uma maneira generalizada. Então, essa hipergamia, essa diminuição da hipergamia tardia delas tende a não funcionar, né? Cada vez mais aí vocês vão ver mulheres encalhando, né? Justamente porque elas se deixaram levar ao cair nessa armadilha, né, moderna, tecnológica do Instagram, no qual pegou um instinto primitivo delas e bagunçou e levou isso aí ao nível da lua, né? Então, né, não tente brigar contra a hipergamia, tá? Porque além de ser um instinto biológico, o jogo hoje está injogável, não tem como lutar contra o estrago. Agora eu misturando estrago com Instagram aqui agora, né? Vídeo sem corte, é isso aí, galera. Então não adianta lutar contra o estrago que o Instagram fez na sociedade, né? Então basta apenas, assim, o conselho que eu dou para vocês é: não lute, não tente sonhar com sociedade conservadora, apenas veja o caos desses anos 20 aí e esteja na melhor posição possível, que é sempre o desenvolvimento pessoal. Um abraço e até a próxima.